Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Fé Inabalável. Eu sou a Lucinda Braga. E eu sou o Luís Melo, e juntos vamos estudar a secção 29 de Doutrina e Convénios. Recordamos que, apesar de tentarmos estar sempre em harmonia com as doutrinas oficiais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, as opiniões expressas neste programa são pessoais e não vinculativas. E hoje temos uma convidada muito especial, nossa irmã Isabela Andrade, cuja disponibilidade agradecemos e a quem damos calorosas boas-vindas. É um prazer poder estar aqui com vocês e estou muito feliz. Na próxima semana, para o episódio dedicado ao tema da Páscoa, teremos dois convidados especiais, diretamente de Frankfurt, na Alemanha, o casal Abel e Paula Chaves, que da última vez não puderam participar devido a um percalço tecnológico. E as perguntas para este episódio são as seguintes. Quem são os eleitos do Senhor? Pergunta número 2. Quando será a segunda vinda de Jesus Cristo? E a pergunta número 3. Qual é a diferença entre o fim do mundo e o fim da Terra? Então, como contexto histórico, é importante lembrarmos, e isto vai dar alguma cor àquilo que vamos estudar, que em setembro de 1830 estávamos pouco antes da segunda Conferência Geral da Igreja, que vamos também estar agora muito perto da Conferência Geral da Igreja, que acontecerá no primeiro fim de semana de abril. Essa Conferência Geral da Igreja ia ser realizada em Fayette, Nova Iorque, e alguns dos primeiros membros da Igreja supuseram que as profecias do livro de Mórmon sobre Sião, sobre a reunião dos eleitos de Deus e a segunda vinda do Salvador iriam ser cumpridas em breve. A Igreja já tinha sido organizada, já tínhamos o sacerdócio, já tínhamos feito proselitismo e batismos. A segunda vinda do Salvador deve estar mesmo à porta. Então, um grupo de 6 elders e 3 outros membros da Igreja reuniram-se e perguntaram ao Senhor acerca destas profecias. Em resposta à solicitação deles, Joseph Smith recebeu Doutrina e Convénios 29. Nessa revelação, as verdades ensinadas ampliaram o entendimento dos santos sobre a necessidade de Sião nos últimos dias e podem ter corrigido algumas das confusões doutrinárias causadas pelos escritos de Hiram Page que nós estudámos no episódio passado. O profeta Joseph Smith tinha estado a trabalhar desde junho de 1830 numa tradução inspirada dos primeiros capítulos de Gênesis, e essas informações forneceram esclarecimentos também sobre a transgressão de Adão e Eva no Jardim do Éden. Além disso, Doutrina e Convénios 29 forneceu importantes informações sobre a reunião de Israel e o plano de salvação antes que Oliver Cowdery e os seus companheiros partissem em missão para pregar o Evangelho aos lamanitas. Então, começando com o versículo número 1, nós podemos ler o próprio Jesus Cristo a dizer: Dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, o vosso Redentor, o grande Eu Sou, cujo braço de misericórdia expiou os vossos pecados. Aqui nesta secção, Cristo está-se a identificar, tal e qual como se identificou na altura, quando ele apareceu a Moisés, como sendo o Eu Sou, como o Deus dos antigos patriarcas de Abraão, Isaque e Jacó. E nós podemos ler isto, por exemplo, em Êxodo 3:15, em que Jesus disse: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Então, nós neste versículo, nós vemos que o próprio Cristo está-se a identificar novamente como Eu Sou. E o Eu Sou é uma variação de Jeová, que significa eu existo, e que representa a natureza eterna e onipotente de Deus. Nesta altura, nos meses antes de Joseph Smith receber esta revelação, ele tinha iniciado a sua tradução inspirada da Bíblia, começando pelo livro de Gênesis. Então ele nesta altura foi confrontado com este novo título de Jesus Cristo. E a apresentação que Jesus Cristo fez de si mesmo confirmou a verdade de que ele era de facto o Deus do Velho Testamento. Ao lermos Doutrina e Convénios 29:1, nós estamos a confirmar esta verdade. Depois, no versículo 2,
quando ele diz que ajuntará o seu povo, assim como a galinha junta sob as asas dos seus pintinhos, tantos quantos atenderem à sua voz e se humilharem perante ele, invocarem-no em fervorosa oração. Estes versículos também confirmam que, assim como Jesus Cristo reuniu, protegeu, libertou a antiga Israel quando eles estavam no cativeiro, ele vai reunir novamente os seus filhos atuais sob a sua proteção, se eles derem ouvidos à sua voz. Quando eu li esta parte das asas da galinha, faz-me lembrar a minha mãe, que muitas vezes depois do jantar juntava-nos aos três, nós somos três irmãos, e um ficava numa perna, o outro ficava na outra, e o outro ela agarrava assim, sabem, assim. E ela dizia meus filhos. E é uma imagem que eu tenho da minha mãe que trago no coração. E isso dela abraçar-nos assim aos três, trouxe naquela altura e agora um sentimento de conforto e segurança. Por isso, as asas da galinha, neste caso o Senhor será a galinha que abre as suas asas, vai-nos trazer este conforto e esta segurança no Evangelho, que nos prepara para as dificuldades que agora destes últimos dias, Exatamente. que é o que aborda a secção 29 também, não é? 29. Então, todos aqueles que se deixarem abraçar pelo Evangelho e sentir este conforto, efetivamente não vão temer, porque o Senhor está connosco. E está a confortá-los. Exatamente. Exatamente. Eu achei interessante também, relativamente ao versículo 1, acerca da palavra do eu sou, do título Eu Sou, o próprio Jesus Cristo, durante o seu ministério mortal, ele identificou-se aos judeus como sendo o Deus do Velho Testamento e quase que foi apedrejado por isso. Nós lemos em João 8, de 56 a 59, o seguinte: Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, porém Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. De uma forma inequívoca, de uma forma muito audaz, na verdade, Jesus Cristo identificou-se àquele povo, o seu povo que ele tinha tirado do Egito, aquele povo que ele liderou até à terra prometida, ele identificou como sendo o Deus deles. E por o ter feito, praticamente foi apedrejado até à morte. Isabel, queres ler o versículo 3? Eis que em verdade vos digo que neste momento vossos pecados vos são perdoados e por isso recebeis estas coisas. Mas lembrai-vos de não mais pecar para que não vos sobrevenham perigos. Eu gosto do neste momento. Faz-me sentir que os pecados podem ser perdoados ao longo da vida, não é? E que esta é uma maneira misericordiosa que o Senhor tem, que nos encoraja a continuar e a não desistir e a andar para a frente no nosso caminho à exaltação. Eu tenho uma citação da irmã Michelle D. Craig, que é a primeira conselheira da Presidência Geral das Moças. Então ela diz assim: quando peço ao Senhor em oração para que abra meus olhos para ver as coisas que normalmente não veria, com frequência faço a mim mesma duas perguntas e presto atenção às impressões que recebo. O que tenho feito que devo parar de fazer? E o que não tenho feito que devo começar a fazer? Se nós nas nossas orações nos lembrarmos de fazer estas duas perguntas, acho que temos motivos suficientes para amanhã sermos uma pessoa melhor, porque vamos identificar o que fizemos de mal ou o que pensámos de mal e o que dissemos de mal e o que não pensámos de bem, o que não dissemos de bom e o que não fizemos de bom, não é? E assim todos os dias podemos melhorar um bocadinho neste processo. E com certeza o Senhor há de nos fazer sentir no coração de que neste momento os nossos pecados nos são perdoados. É impressionante que o princípio do arrependimento, que é um dos princípios mais importantes que existe no Evangelho, se não o mais importante, aliás, eu já disse num episódio anterior e mantenho que o nome mais apropriado para o plano de salvação é o plano de arrependimento, porque esse é o nosso objetivo aqui na Terra. E o arrependimento não é necessariamente, como já dissemos, arrependermos só quando fazemos mal, mas a própria mudança que tem que existir dentro de nós, o próprio erradicar do homem natural que existe dentro de nós e que só através do processo da nossa vida toda, das experiências que Deus desenhou à medida
para nosso aperfeiçoamento é que será erradicado eventualmente. É só através disto, através deste processo, que nós um dia estaremos limpos perante Ele. Mas é bom que saibamos que, apesar dos erros que cometemos aqui na Terra, não temos que esperar até ao fim da nossa vida, até ao dia do julgamento, para sermos declarados limpos e sem culpa. Que, de vez em quando, à medida do nosso arrependimento, nós podemos ser perdoados e estar dignos, mais uma vez, de receber o seu Espírito aqui na Terra. Também é curioso aqui neste momento, porque há uma escritura que está em Doutrina e Convênios 82:7, que diz: e agora em verdade vos digo, eu, Senhor, não vos atribuirei pecado algum, segui vossos caminhos e não pequeis mais, mas a alma que pecar retornarão os pecados passados, diz o Senhor vosso Deus. Então, neste momento até podemos estar limpos daqueles pecados que cometemos ou daquelas transgressões que cometemos, mas o Senhor também espera que nós não voltemos a cometer os mesmos pecados, para que possa haver um perdão sincero e justo da parte dele, não é? Mas reparem uma coisa, eu vou insistir muito nisto porque é importante que nós nos lembremos mais uma vez que o arrependimento, o que é importante no arrependimento não são os passos do arrependimento, mas são os frutos do arrependimento. Portanto, se eu hoje me arrependi de alguma coisa, e identifico esse processo como tendo seguido os passos do arrependimento, eu digo, pronto, eu já cumpri com os passos do arrependimento, já me arrependi. Mas se eu volto a pecar, os frutos do arrependimento, na verdade, não se manifestaram. Portanto, eu não me arrependi verdadeiramente, porque ainda não houve a mudança de coração, que fez com que eu abandonasse, com que aquilo fosse tirado de mim, que aquilo já não fizesse parte de mim. Portanto, o pecado continua em mim ainda, porque ainda faz parte de mim, ainda faz parte da pessoa que eu sou. Portanto, quando o pecado realmente é abandonado por completo e eu não tenho mais desejo, na verdade, eu tenho abominação ao pensar em cometer aquele pecado novamente, o pecado já saiu de mim e eu não o vou praticar novamente. E aí sim, o arrependimento e os frutos do arrependimento, a mudança de coração, o abandono do homem natural, foi completamente satisfeito. Fará sentido. E aí já estou perdoado porque, mais uma vez, eu consegui abandonar aquela faceta minha que tinha que ser limada, que tinha que ser removida através destas minhas experiências. Passando para o versículo 5, e que diz: rejubilai-vos e alegrai-vos, porque estou no meio de vós, e sou o vosso advogado junto ao Pai, e é de seu agrado dar-vos o reino. Há aqui dois conceitos que eu gostava de explorar com vocês. O primeiro é esta parte do advogado. E o segundo é aquilo que Jesus Cristo esclarece. Quando nós vemos normalmente, quando nós temos a imagem de um advogado, é alguém que está a suplicar pelo seu cliente perante um juiz que, por vezes, quer justiça. E, no entretanto, Jesus Cristo aqui identifica o Pai como sendo aquele ser que quer justiça. No entretanto, ele diz: e é de seu agrado dar-vos o reino. Ou seja, o Pai quer justiça. No entretanto, é do seu agrado dar-vos o reino. Ele ama-vos muito e quer que vocês recebam o reino. Não pensem que eu tenho que fazer um grande esforço para convencer o Pai de que vocês realmente são merecedores do perdão e de voltar à sua presença. Em relação à palavra advogado, em Doutrina e Convênios 45, de 3 a 5, nós vemos o papel que Jesus Cristo faz e o amor que Ele demonstra por nós e a maneira como Ele está a pleitear a nossa causa perante o Pai. Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando a vossa causa perante Ele, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contempla o sangue do teu Filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem no meu nome, para que venham a mim e tenham a vida eterna. Esta é a súplica de Jesus Cristo perante Deus. É esta demonstração de amor dele por nós que vai fazer com que Deus, o Pai, nos conceda aquilo que nós nunca mereceremos por mérito próprio. Porquê que Deus teria que ser convencido de que nós realmente merecemos ser exaltados, de que nós merecemos ser salvos, de que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo deve ser suficiente
para nos libertar das consequências eternas, não só terrenas, mas eternas, dos erros que cometemos. Quando nós lemos Alma 42, os versículos 13, 22 e 25, nós lemos e ficamos a saber que Deus corre um risco muito grande, que apesar do amor que Ele tem por nós, por causa da justiça, por causa do seu compromisso e por causa da sua perfeição, Ele não pode salvar ninguém que não seja merecedor dessa salvação. E que se Ele fizesse isso, haveria consequências muito sérias para Ele. Portanto, quando Deus tem que ser muito cauteloso sobre aqueles a quem Ele concede a vida eterna, nós vamos ficar a perceber o porquê. Portanto, Alma 42, 13, no fim diz: ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. Um pouco mais abaixo, no versículo 22, esta mesma frase é repetida, mais uma vez no fim do versículo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas, e Deus deixaria de ser Deus. E ainda mais abaixo, mais uma vez, no versículo 25, acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Eu afirmo-te que não, de modo algum. Se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. Deus quer que nós sejamos salvos. Ele criou este plano de salvação, Ele criou esta terra, Ele deu-nos estas oportunidades fantásticas para nós aqui crescermos, para tirarmos de nós todos os erros que já existiam, todas as faltas que já existiam dentro de nós, mesmo na existência pré-mortal, através deste plano de salvação. No entretanto, Ele não poderia permitir que nós voltássemos à presença dEle, impunes, se aqui na Terra cometêssemos algum erro. Se Ele fizesse isso, Ele deixaria de ser Deus. Ele é obediente à lei também. Exatamente. Portanto, é por isso que Jesus Cristo tem que vir aqui à Terra para satisfazer as demandas da justiça e despertar as entranhas da misericórdia, para que, apesar dos nossos erros, devido ao seu sacrifício expiatório, Deus possa conceder-nos a exaltação sem deixar de ser Deus, sem defraudar a justiça. E este processo não é simples. Não é uma coisa que nós possamos compreender com muita facilidade. E se os nossos apóstolos, durante a Conferência Geral, dizem que a expiação é um tópico que, por vezes, temos que patinar a vida toda para conseguir adquirir uma ínfima compreensão daquilo, então nós que aqui estamos meros mortais, mais temos que estudar, mais temos que pensar e meditar para conseguir perceber como é que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, um Deus, um ser perfeito, pode satisfazer as demandas da justiça e pode fazer com que Deus use de misericórdia para conosco sem que Ele deixe de ser Deus. É a tal história do um assombro, não é? Como aquele hino, assombro me causa. E efetivamente, quando eu penso neste assunto, é o sentimento que tenho, é assombro me causa o amor que me dá Jesus. Uma das coisas que eu me apercebi ao preparar-me para esta lição de hoje foi que o princípio da fé em Jesus Cristo para nós é muito real, porque nós não temos um conhecimento perfeito, nós não somos omniscientes como Deus. Mas, na verdade, não só todos nós temos que exercer fé em Jesus Cristo, o próprio Pai, Deus, teve que exercer fé em Jesus Cristo. Fé que Ele viria aqui à Terra, viveria uma vida perfeita para se qualificar, para poder pagar pelos nossos pecados, e além disso que naquele momento crucial em que Ele, tendo perfeito conhecimento de que a dor pela qual iria passar iria ser tão grande que Ele, o próprio Deus, como Ele próprio descreve, tentou retroceder, disse: Pai, se houver alguma outra maneira, vamos tomar esse caminho. Mas não, o próprio Deus teve que ter fé em Jesus Cristo, que Ele não só iria viver uma vida perfeita, mas que iria submeter-se ao último sacrifício, ao sacrifício maior de todos, que iria depois fazer com que o plano de Deus, o plano de salvação de Deus para a salvação de todos os seus filhos, fosse ter efeito. Portanto, é claro que Deus sabia. Portanto, a fé, no caso dele, não se aplica verdadeiramente. Mas ele, na verdade, demonstrou uma grande confiança, fruto do conhecimento perfeito que ele tem, em que Jesus Cristo iria fazer aquilo.
Portanto, a fé em Jesus Cristo, o primeiro princípio do Evangelho, se não fosse pela presciência de Deus, seria um princípio que até para ele era necessário. Em Doutrina e Convênio, agora no versículo 7, diz o seguinte: E vós sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois os meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem o coração. E nós agora aqui podemos falar e tentar compreender quem são os eleitos do Senhor. Aqui diz que os eleitos do Senhor são aqueles que não ouvem a sua voz e não endurecem o coração. Então, os membros desta igreja, nesta última dispensação, nós fomos escolhidos para declarar o Evangelho, para reunir os eleitos do Senhor e para auxiliar o Senhor no trabalho de salvação. Isto é em Doutrina e Convênios 138, 55, 56. E eu achei interessante, quer dizer, achei engraçado aqui uma citação do profeta Spencer W. Kimball, que ele diz que o nosso objetivo deve ser identificar o mais rápido possível quais dos filhos do nosso Pai Celestial estão espiritualmente preparados para prosseguir até o batismo no reino. E ele diz que uma das melhores maneiras de descobrir é expor os seus amigos, os seus parentes, vizinhos e conhecidos aos missionários de tempo integral o mais rápido possível. Não espere por uma longa comunhão, nem pelo momento preciso e perfeito. O que você precisa fazer é descobrir se eles são os eleitos. Porque os meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem os seus corações. Então esta aqui foi uma maneira que o elder do profeta Kimball disse que como é que podem ser encontrados os eleitos. E esta reunião destes eleitos ocorre quando as pessoas aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, quando fazem convênios com Deus e quando se reúnem com os santos. E esta reunião da casa dispersa de Israel, mas precisa de ocorrer para que o povo de Deus possa estar preparado para o dia em que a tribulação e as revelações foram enviadas a quando a segunda vinda de Jesus Cristo. E a Doutrina e Convênios está repleta de sinais, dos sinais da segunda vinda e de como nós nos podemos preparar para ela. 84:33 dá-nos aqui mais algumas pistas sobre algumas outras características dos eleitos. Diz assim: pois aqueles que forem fiéis, de modo a obter estes 2 sacerdócios de que falei e a magnificar o seu chamado, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Portanto, aqui no versículo 33 fala sobre 3 coisas que o Senhor identifica também como sendo essenciais para os eleitos. E a primeira é a obtenção do sacerdócio, dos 2 sacerdócios. A segunda é magnificar os seus chamados. E a terceira é a santificação pelo Espírito para a renovação do corpo. São mais 3 características que os eleitos também têm. E em Doutrina e Convênios 35, 20 e 21, temos aqui mais algumas características. E dou-te um mandamento, que escrevas por ele, e as Escrituras serão dadas tal como se acham no meu próprio seio, para a salvação dos meus eleitos. Então, no meu ponto de vista, existem nestes 2 versículos 2 características adicionais que qualificam os eleitos. Número 1 é a capacidade que eles têm e o desejo que eles têm de ser instruídos através das suas Escrituras, que eu achei interessante aqui, como se acham no meu próprio seio. O Salvador diz: as Escrituras estão no meu seio, são muito queridas. E a segunda coisa é: hão de ouvir a minha voz e serão purificados, assim como eu sou puro. Todas estas características dos eleitos são características às quais nós devemos almejar e pôr em prática nas nossas vidas. Recomendava que todos lessem estes versículos que nós lemos e que ponderassem na sua mente aonde é que estão em relação a cada um destes tópicos e ver se existe espaço para melhoria. No meu caso, existe espaço para melhoria, certamente, e deveríamos fazer metas, esforços para que nos tornássemos cada vez mais os eleitos do Senhor. Eu sobre este ponto dos eleitos descobri uma citação do elder George Cannon e ele explica o seguinte: quando as pessoas têm pensamentos e atitudes puros e castos, o Espírito de Deus exerce tamanho poder sobre elas que podem rapidamente identificar e compreender a verdade. É dessa forma que os melhores filhos de Deus estão a ser reunidos dentre as mais diversas nações. A verdade se apega à verdade, a luz à luz e a pureza à pureza. O Evangelho congrega no âmbito de sua influência
todos os que amam os seus princípios. E se qualquer pessoa que não se enquadra em tais requisitos deseja reunir-se, ela tende a afastar-se e a misturar-se com elementos que possuem uma tendência espiritual igual à sua. Eu acho que a qualidade-chave para os eleitos do Senhor tem que ser uma perfeita humildade, de ouvir a voz do Senhor, de aceitá-la, não endurecer o nosso coração em relação àquilo que precisamos de ouvir e de mudar na nossa vida, porque a mudança custa, é algo que nos tira da nossa zona de conforto, não é? E esta humildade é requerida para que nós realmente possamos ser aquele povo, os eleitos do Senhor. O versículo 7 tem também um outro conceito que é interessante. Portanto, logo aqui nas primeiras 3 linhas nós lemos: vós sois chamados para efetuardes a reunião dos meus eleitos. E estamos aqui a falar, por outras palavras, na coligação de Israel. O nosso profeta, na última Conferência Geral, falou precisamente acerca deste tópico, um discurso que é ótimo para que todos nós possamos rever, mesmo antes da Conferência Geral que está agora aí à porta. Ao longo da minha experiência de mais 36 anos como apóstolo, a doutrina da coligação de Israel tem atraído a minha atenção. Com a ajuda de 2 estudiosos do hebraico, aprendi que um dos significados da palavra hebraica Israel é permita que Deus prevaleça. Portanto, o próprio nome Israel refere-se a uma pessoa que está disposta a permitir que Deus prevaleça na sua vida. Podemos escolher ser Israel ou não. Podemos escolher permitir que Deus prevaleça na nossa vida ou não. Podemos escolher permitir que Deus seja a influência mais forte na nossa vida ou não. Quando falamos da coligação de Israel em ambos os lados do véu, referimos-nos, é claro, ao trabalho missionário e ao trabalho do templo e da história da família. Também estamos a referir-nos a edificar a fé e o testemunho no coração daqueles com quem moramos, trabalhamos e servimos. Sempre que fazemos algo para ajudar alguém, nos 2 lados do véu, a fazer e a cumprir os seus convénios com Deus, estamos a ajudar a coligar Israel. E o que é que o Senhor está disposto a fazer por Israel? O Senhor prometeu que lutaria as nossas batalhas e as batalhas dos nossos filhos e as dos filhos dos nossos filhos até à 3ª e 4ª geração. Meus queridos irmãos e irmãs, ao escolherem permitir que Deus prevaleça nas vossas vidas, vocês verão por si mesmos que Deus é um Deus de milagres. Como povo, nós somos os seus filhos do convênio e seremos chamados pelo seu nome. Esta promessa e esta interpretação da palavra Israel pelo nosso profeta trouxe-me a mim, que sou pai de 2 filhos, um grande alento. Neste último parágrafo que eu li, quando diz que o Senhor está disposto a lutar as nossas batalhas, e não só as nossas, mas também a batalha dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, até à 3ª e à 4ª geração, que grande bênção e que grande incentivo isso é para mim, para participar ativamente na coligação de Israel. E é engraçado que ela aqui foi identificada como os 3 pilares, os 3 alicerces, os 3 propósitos principais da Igreja, que é a edificação dos santos, a pregação do Evangelho e a retenção dos mortos. Portanto, quando nós participamos na coligação de Israel, estando empenhados, ativamente empenhados, nestas 3 missões da Igreja, então o Senhor vai batalhar as nossas batalhas. Mas não só a minha batalha, como a batalha dos meus filhos e dos meus netos e dos meus Os teus bisnetos. antepassados. Diz os teus antepassados que já passaram por elas, mas também ainda têm batalhas a travar no sítio onde estão, porque também ainda há progresso no sítio onde eles estão, não é? Exatamente. Quando eu recebi a minha benção patriarcal, tive um grande desgosto. Porque eu saía muito com os missionários naquela altura, dos meus 15, 16 anos. Era uma missionária da unidade e quando havia missionárias eu dividia sempre com elas e eu amava aquele trabalho. Eu amava aquele trabalho. Poder falar do Evangelho era grandioso para mim. E quando recebi a minha bênção patriarcal, o Senhor disse-me muito tranquilamente e muito amorosamente: lembra-te, todo um membro é um missionário. E o sentimento que eu tive foi: Dizer que não ias para a missão. Eu não vou Não fazer vais para a uma missão. missão. E foi assim um desgosto muito grande. Mas hei de ir. Se tudo correr bem, hei de ir. Mais o meu marido. Mas sempre me lembro, quando conheço alguém, nunca escondo que sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Claro. Dias.
porque não é preciso eu sentar-me com a pessoa e falar-lhe do livro de Mórmon e falar disto ou falar daquilo e dizer, olha, não é? Basta nós abrirmos a boca, pronto, a pessoa até pode ficar curiosa e fazer mais perguntas, não é? Mas acima de tudo sermos um bom exemplo, para que a luz de Cristo Claro. se reflita no nosso semblante, não é? E toque no coração das pessoas com quem falamos, porque tal como na citação que eu li, a verdade se apega à verdade, a luz à luz, a pureza à pureza e o espírito ao espírito. Então, se o Espírito Santo trabalhar através de nós, que abrimos a boca, ele vai tocar no coração e no espírito da outra pessoa. E essa pessoa aceitando, ela é uma eleita. A coligação de Israel, para mim, sempre foi um assunto que muito me apaixonou, principalmente do retorno das 10 tribos de Israel que foram levadas para os países do norte. E eu sempre me questionava quando é que elas começavam a surgir, porque pronto, eu já tenho 30 anos de igreja. Claro que não partilhamos as nossas bênçãos patriarcais, mas uma coisa que se fala muito, muito habitualmente é de que tribo nós somos. E pronto, e dizemos isso, e nós sabemos que a maior parte dos membros da igreja pertencem à tribo de Efraim, porque é uma tribo que nestes últimos dias irá liderar a coligação de Israel. E eu se perguntava, onde é que estão as outras tribos? Quando é que elas começam a surgir? Se é um dos sinais que vão anteceder a segunda vinda, então isto ainda está muito demorado. Todas as pessoas que eu conhecia pertenciam à tribo de Efraim. Cheguei a conhecer 2 pessoas que pertenciam à tribo de Manassés. E em 2017, quando o meu filho foi tirar a sua bênção patriarcal para ir para a missão, nós fomos ter com o patriarca. Foi uma bênção maravilhosa, promessas grandiosas, mas quando ele disse a linhagem do meu filho, eu estremeci toda, porque ele nem é de Efraim, nem é de Manassés, ele é da tribo de Benjamim. E eu, mas afinal, há alguém de outras tribos, e ele é o meu filho. E eu fiquei, afinal, o que é que isto quer dizer? Tentei falei com o patriarca de uma das nossas estacas de Portugal, já veterano, e em dar bênçãos patriarcais. Nunca lhe aconteceu surgir ninguém além de Efraim. Mas ele diz, olha, não te espantes, porque a partir de agora e vão começar a aparecer pessoas descendentes de outras tribos da casa de Israel. E eu fiquei sempre com aquilo na ideia. Mais tarde, li algo que me fascinou. Foi uma experiência que ocorreu com a esposa do presidente Nelson. Eles fizeram um devocional para a juventude a nível mundial e eles falaram sobre a coligação de Israel. E esse devocional chama-se A Juventude da Promessa. E esse devocional ocorreu em 2018. Mas a esposa do profeta contou uma experiência que se passou com ela e com o profeta em 2013. Ela diz que esta experiência começou em junho de 2013 e durou 24 horas, quando ela e o presidente Nelson foram a Moscovo. E ela disse assim, enquanto o presidente Nelson estava numa reunião com líderes de sacerdócio, tive o privilégio de me reunir com aproximadamente 100 irmãs. Quando me dirigi ao púlpito para falar, fiz uma pergunta que não havia planeado. Eu disse às mulheres, gostaria de conhecê-las por sua linhagem. Por favor, fiquem de pé quando a tribo de Israel, que representa a linhagem declarada em sua bênção patriarcal, for citada. Benjamim, 2 mulheres ficaram de pé. Dan, outras 2 se levantaram. Ruben, mais outras se levantaram. Naftali, outras ficaram de pé. À medida que o nome das 12 tribos de Israel eram anunciadas, de Asser a Zebulon, e as mulheres iam se levantando, ficámos admiradas com o que estávamos testemunhando, sentindo e aprendendo. Quantas das 12 tribos de Israel vocês acham que estavam representadas naquela pequena reunião com menos de 100 mulheres num sábado em Moscovo? 11 das 12 tribos de Israel estavam representadas naquela sala. Só ficou faltando a tribo de Levi. Foi um momento espiritualmente tocante para mim. Imediatamente após aquelas reuniões, meu marido e eu fomos diretamente para a Arménia. As primeiras pessoas que encontramos quando saímos do avião foram o presidente da missão e sua esposa. De alguma forma, ela ouvira sobre a experiência em Moscovo e com grande satisfação disse-me, sou da tribo de Levi.
Imaginem nossa emoção quando o meu marido e eu nos reunimos com os missionários no dia seguinte, inclusive com um elder da tribo de Levi, que por acaso era do Arizona. Quando eu era menina, ela diz, frequentando a primária no Canadá, aprendi que nos últimos dias, antes da segunda vinda do Salvador, as 12 tribos estariam reunidas. Essa verdade era emocionante para mim e, ao mesmo tempo, muito acima de minha compreensão. Então, imaginem como foi estar com membros de todas as 12 tribos de Israel dentro de um período de 24 horas. E Lucinda, tu falaste acerca da hora estar próxima. E no versículo 9 e no versículo 10 nós lemos precisamente acerca disso. O Salvador diz: Porque a hora está próxima e logo vem o dia em que a terra estará madura e todos os soberbos e que praticam iniquidades serão como o restolho e queimá-los-ei. Ou seja, o Senhor está a dizer: a hora está próxima da segunda vinda. No versículo 10, porque a hora está próxima. O que é interessante é que estas mesmas palavras já foram ditas no tempo do Novo Testamento. O Senhor continua a dizer: a hora está próxima, eu estou à porta, não é? E estes servos, estes 6 homens nessa altura, eles queriam saber quando vai ser a segunda vinda. Se nós já tivemos a igreja restaurada, agora se calhar está na altura da segunda vinda, isto se calhar é já amanhã. Se nós lermos em Doutrina e Convénios 45:6, aprendemos um conceito interessante que é ensinado também pelo próprio Salvador. Escutai, ó povo da minha igreja, e vós, elders, juntos escutai e ouvi a minha voz durante o tempo que se chama hoje. E o que é interessante nós compreendermos aqui, apesar de para nós o tempo existir, para o Senhor o tempo tem uma dimensão diferente. É um E o conceito diferente. Senhor fala sobre aquilo que nós estamos a viver, esta temporada que nós estamos a viver, e dá-lhe um nome. E esse nome é hoje. Portanto, nós hoje temos tempo para ouvir, para escutar a sua voz, para nos arrependermos, para nos aperfeiçoarmos. Quando é que vai ser a vinda do Senhor? Quando o Senhor disser o trabalho está acabado, começa o amanhã, começa a segunda vinda. Portanto, nós não sabemos, no nosso tempo, na maneira como nós medimos o tempo, nós não sabemos quando é a data da segunda vinda. Mas de acordo com aquilo que o Senhor diz, a segunda vinda vai acontecer amanhã. E esse, acho eu, que é o conceito que o Senhor está a tentar imprimir através das suas palavras aqui. Não é um conceito de que estejam atentos, estejam entusiasmados, estejam curiosos. Não, mas existe um sentido de urgência que o Salvador está a tentar imprimir sobre nós, sobre os seus servos aqui na terra. A minha vinda, a minha segunda vinda é amanhã. Eu venho como o ladrão na noite. Vocês não sabem quando eu venho. Mas não vai ser no dia de hoje, vai ser amanhã. E nós temos que estar preparados para isso. Portanto, todas estas expressões dele, a hora está próxima e logo veio o dia, são expressões que não nos devem incentivar ao medo, mas devem imprimir em nós um sentido de urgência, em nos prepararmos para estar prontos para a sua segunda e à altura da sua segunda vinda, precisamente. E preparar-nos a nós e ajudar-nos a preparar os outros. Mais uma vez, a coligação de Israel, aquelas 3 missões, nós temos que participar das três, não é só de uma. Por isso precisamos mesmo, temos essa obrigação de divulgar o Evangelho com o maior número de pessoas possível e acelerar a obra dele. Deste lado e do outro lado do véu. Eu acho interessante é que os deste lado podem dizer-nos que não é? Olha, não estou interessada, vai lá para a tua vida que eu vou para a minha. Mas ainda não tive nenhum do outro lado a vir-me dizer que não quero, não é? Pelo contrário, aquilo que sinto no coração é uma urgência, porque às vezes eu consigo sentir uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, e às vezes consigo imaginar eles sentados na sacramental, e o sacramento a passar por eles e eles a não tomarem, porque efetivamente não fizeram convênio com ele por nossa causa. O versículo 11 fala precisamente depois então da segunda vinda, que vai dar início ao período de 1000 anos que é chamado milénio. Pois revelar-me-ei do céu com grande poder e grande glória, com todas as suas hostes, e em retidão habitarei com os homens na terra por 1000 anos. E no versículo 12, Jesus Cristo fala acerca do período do julgamento. E também em verdade vos digo que foi proclamado em firme decreto pela vontade do Pai que os meus apóstolos,
os 12 que estiveram comigo no meu ministério em Jerusalém, postar-se-ão à minha direita no dia da minha vinda, num pilar de fogo, estando trajados com mantos de retidão, com coroas na cabeça, em glória como eu estou, para julgar toda a casa de Israel, sim, todos os que me amaram e guardaram os meus mandamentos, e ninguém mais. É interessante que nós pensamos que o julgamento vai ser todo ele feito, todos os homens serão julgados por Jesus Cristo, certamente sob a sua supervisão, mas que o julgamento terá a participação de muito mais do que somente o Jesus Cristo como juiz, na verdade como advogado perante o Pai, é bem ilustrado nestes versículos. Mas mais ainda do que isso, em Mormon 3, 18 a 20, nós lemos que os remanescentes do povo nefita e dos lamanitas serão julgados pelos 12 que Jesus Cristo escolheu no continente americano. Levando as coisas um bocadinho mais à frente, como era hábito dele, Bruce R. McConkie aprofundou um pouco mais este tema. E ele diz: na verdade, haverá toda uma hierarquia de juízes que, sob a direção de Cristo, julgarão os justos. Cristo, no entanto, é o único a emitir os autos de condenação para os ímpios. Essa ocasião em que Jesus Cristo ainda assim vai demonstrar amor por essas pessoas. Lhes vai dizer: eu fiz tudo isto e ainda assim não quiseste. E infelizmente, porque a justiça não pode ser defraudada, o meu sacrifício expiatório não vai ser suficiente para ti. Mas eu não vejo aquilo como um momento em que Jesus Cristo será vingativo. Eu vejo aquilo como um momento em que é a última oportunidade de Jesus Cristo para demonstrar um amor por aquelas pessoas e para as fazer, ou para tentar fazer compreender, porque eu ainda assim acredito que algumas pessoas não queiram, pela sua rebelião, compreender aquilo que Jesus Cristo fez. Mas pronto, até elas terão essa oportunidade, no meu ponto de vista, de receber do próprio Jesus Cristo uma demonstração pessoal de amor por eles, explicando-lhes os efeitos da queda que neles não será redimida. Deve ser um momento muito triste. Eu não quero estar lá. Eu não quero ser julgado por Cristo. Eu não quero, exatamente, eu não quero estar desse lado. Do outro. Temos de seguida, entre os versículos 13 e 22, uma descrição de todos os sinais que acontecerão e que anunciarão a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter a oportunidade, em secções mais à frente, de estudar este tópico em maior detalhe e, por isso, não vamos falar aqui detalhadamente sobre cada um dos sinais que aqui está a ser mencionado, nem vamos tentar interpretá-los. Há, no entanto, aqui um tópico que eu gostava de abordar com vocês, que é o tópico da primeira ressurreição e da descrição que aqui está feita acerca daquilo que vai acontecer no fim do milénio, no fim da primeira ressurreição. É importante nós compreendermos quem são estas pessoas que vão ressuscitar na manhã da primeira ressurreição, durante a tarde da primeira ressurreição, no fim do milénio, ou seja, no início da segunda ressurreição e depois disso. É importante nós compreendermos quem são estas pessoas que vão ressuscitar nestes pontos de tempo específicos e porque é que algumas coisas acontecem quando algumas dessas pessoas voltarem a ter um corpo. Há aqui dois versículos que estão um pouco distantes um do outro, dentro da secção 29, mas que eu gostava de fazer uma relação entre os dois, o versículo 13 e o versículo 22. Eu vou passar a ler o 13. Pois uma trombeta soará longa e estrondosamente, sim, como no monte Sinai, e toda a terra estremecerá, e eles surgirão, sim, os mortos que morreram em mim, para receber a coroa de retidão e serem vestidos assim como eu, a fim de estarem comigo, para que sejamos um. Aqui fala sobre um grupo de pessoas que vão surgir, que vão ressuscitar para estar com o Senhor, para receberem uma coroa de retidão e serem vestidos assim como o próprio Salvador é vestido. E no versículo 22 lemos sobre um outro grupo de pessoas. E também, em verdade vos digo que quando terminarem os 1000 anos e os homens novamente começarem a negar o seu Deus, então pouparei a terra, mas por pouco tempo. É interessante aqui que nós temos, depois do milénio, uma altura em que os homens começarão novamente a negar a Deus.
E porquê que isto vai acontecer? Durante o milénio nós sabemos que não vão haver ímpios na Terra. Todas as pessoas que aqui estão são pessoas que participaram da primeira ressurreição até ao fim do milénio. E, no entretanto, no fim do milénio, os homens começam novamente a negar o seu Deus. Bruce R. McConkie faz um comentário muito interessante acerca disto. Duas grandes ressurreições aguardam os habitantes da Terra. Uma é a primeira ressurreição, a ressurreição da vida, a ressurreição dos justos. A outra é a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação, a ressurreição dos injustos. E depois disso outro anjo soará, que é a segunda trombeta. E então vem a redenção daqueles que são de Cristo na sua vinda, que receberam a sua parte na prisão, que está preparada para eles, para que recebessem o Evangelho e fossem julgados segundo os homens na carne. Esta é a tarde do primeiro dia da ressurreição. Acontece depois que o Nosso Senhor deu início ao milénio. Aqueles que surgiram naquela época fazem-no com corpos terrestres e, portanto, estão destinados a herdar uma glória terrestre na eternidade. No fim do milénio começa a segunda ressurreição. Na primeira parte dessa ressurreição estão os que ganham corpos celestiais, que eram iníquos e carnais na mortalidade, e que sofreram a ira de Deus no inferno até à última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha terminado a sua obra. O seu destino final é herdar uma glória celestial. É por causa, e agora aqui já não estou a citar Bruce R. McConkie, mas estou a fazer um esclarecimento, é por causa da ressurreição destes seres que não estão em harmonia, que não estão ainda em conformidade com o sacrifício do Salvador e com o seu Evangelho, que os homens novamente, no fim dos 1000 anos, começarão a negar o seu Deus. Voltando ainda à citação de Bruce R. McConkie, ele termina com este parágrafo. Finalmente, no fim da ressurreição da condenação, os filhos da perdição, aqueles que permanecem imundos ainda, sairão dos seus túmulos. E estes não vão herdar um reino de glória. É interessante, no versículo 27 e 28, e os justos serão reunidos à minha direita para a vida eterna, e os iníquos à minha esquerda envergonhar-me-ei de reivindicar perante o Pai. Portanto, eu lhes direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Embora tenhamos falado acerca de pessoas que vão herdar o reino celestial, terrestre e celestial, o Salvador, aqui nos versículos 27 e 28, fala somente de dois grupos. Os justos que estarão à sua direita e os iníquos que estarão à sua esquerda e que serão remetidos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, mesmo aquelas pessoas que são os filhos da perdição, mesmo aquelas pessoas que irão ressuscitar na manhã da segunda ressurreição, mesmo assim eles são aqueles que estão incluídos no primeiro grupo, que é o grupo dos justos. Eles ainda assim vão ganhar um reino de glória. Exatamente. Mas este aqui, repara, está a falar nos filhos da perdição, que embora eles todos tenham ressuscitado, mas eles não são dignos de um reino de glória. Portanto, eles não são redimidos da queda. E eles são os que irão sofrer a segunda morte, que também fala aqui em Doutrina e Convênios, sobre a primeira morte espiritual e a segunda morte espiritual. São estes que vão sofrer a segunda morte espiritual, porque eles irão ser expulsos da presença de Deus para sempre. Mesmo aqueles que de alguma maneira erraram, não é? Eles, como disse o Luís, vão receber um reino de glória. A diferença é que perante aqueles que vão herdar o reino celestial, não é? A exaltação, que vão continuar em progresso. E os outros ficam ali. Limitados pelas suas escolhas e pela sua condição. No versículo 23, também podemos ler o seguinte: E virá o fim, e os céus e a terra serão consumidos e passarão, e haverá um novo céu e uma nova terra. Há uma diferença entre dois conceitos bíblicos, que é o fim do mundo e o fim da terra. À primeira vista parecem idênticos, não é? Podemos pensar que estamos a falar da mesma coisa. Mas aqui Doutrina e Convênios consegue fazer esta distinção. Não é? O fim do mundo refere-se à destruição dos ímpios, dos iníquos, antes e depois da segunda vinda. E neste contexto o mundo refere-se à maldade da humanidade, não é ao final da Mãe Terra. E isto que nós podemos ver, o fim do mundo, que vai dos versículos 8 a 21 desta secção. Mas a destruição dos iníquos é necessária para que esta Terra faça a transição de uma esfera celestial para uma esfera terrestrial, que é aquela sobre a qual a Terra vamos estar a viver durante o milénio.
Aqueles que não podem suportar uma glória terrestre devem necessariamente ser destruídos. O fim da Terra, por outro lado, ocorre depois do milénio. E isso já está em Provérbios 29, dos versículos do 22 ao 24. Ele aqui descreve a morte e a ressurreição literal da própria Terra. Não apenas a Terra, mas o céu também deve ser consumido e desaparecer. Quando aqui nós lemos a palavra passar, passar significa morrer. Quando pensamos na Terra como uma criação viva do Senhor, nós conseguimos ver um paralelismo com o plano de salvação. Ou seja, exatamente como cada um de nós, a Terra foi criada na inocência, sofreu uma queda, foi batizada primeiro pela água quando o dilúvio, irá ser batizada por fogo quando a segunda vinda, mas ela não pode preencher a medida de sua criação até que seja novamente renovada pelo Senhor, que é um processo semelhante à ressurreição para a glória celestial. Joseph Fielding Smith, ele disse, a terra como um corpo vivo terá que morrer e ser ressuscitada, pois ela também foi redimida pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso é que quando eu li Doutrina e Convênios 29, olhei para isto, olhei para todos estes versículos e disse, olha, isto é o plano de salvação. Completamente. Nos versículos 34 e 35, lemos: Portanto, em verdade vos digo que todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena, nem a homem algum, nem aos filhos dos homens, nem a Adão, o vosso pai, a quem criei. Eis que lhe permiti que fosse o seu próprio árbitro, e dei-lhe mandamentos, mas nenhum mandamento terreno lhe dei, porque os meus mandamentos são espirituais. Eles não são naturais, nem físicos, nem carnais, nem sensuais. Há algum mandamento que vocês pensem que são puramente naturais ou físicos, ou carnais, ou sensuais? Não. Engraçado que a Lucinda tão rapidamente disse que não. Mas numa conversa que tivemos há uns tempos atrás... Ela disse... que sim. Não me deixas ficar mal. Confere a conversa. No meu ponto de vista, este esclarecimento que o Senhor dá relativamente aos seus mandamentos faz-me ter uma confiança acrescida no cumprimento, na importância de cumprir os seus mandamentos. Vamos agora ler o versículo 36. E aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim dizendo, e agora atenção a esta frase, dá-me a tua honra, que o Pai qualifica como a qual é o meu poder. E também uma terça parte das hostes do céu ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuíam. Este versículo revela muitas coisas interessantes e importantes acerca de Deus, acerca do arbítrio, acerca da nossa condição na existência pré-mortal. Número 1. Qual é a fonte do poder de Deus? Será que é magia? Será que Deus é como o Harry Potter, que tem uma varinha mágica e que faz assim e que diz umas palavras esquisitas em latim ou numa linguagem qualquer e que as coisas acontecem porque Ele é mágico? Aqui está identificada a fonte do poder de Deus. Aquilo que Satanás pediu a Deus foi a sua honra. O facto de que Deus nunca diz que vai fazer uma coisa e faz outra. O facto de que Deus nunca se contradiz. O facto de que Deus é 100% justo. E nós já falámos no início desta lição da potencialidade de Deus deixar de ser Deus se Ele deixasse de ser um ser honrado. E foi isso que Satanás quis. Ele não queria a glória, embora nós saibamos também por outras escrituras que ele também queria a glória. Mas aquilo que ele mais queria de Deus era a honra dele, que é a fonte do seu poder. É por causa da sua honra que Deus tem o poder que tem. É por causa de ele nunca ir contra a sua própria palavra que ele consegue ordenar e quando ele ordena, tudo cumpre, tudo se faz, tudo acontece porque ele ordena, porque ele é um ser honrado. Agora, por causa do arbítrio que os seres espirituais, os filhos de Deus, tinham já na existência pré-mortal, Satanás conseguiu desencaminhar alguns para se afastarem e para porem de parte o plano que o Pai Celestial tinha proposto. E é engraçado que a expressão que é utilizada aqui é uma terça parte, não é um terço, não é 33,3%, é uma terça parte das hostes do céu.
ao ler um livro que foi escrito por Alonzo L. Gaskill, que se chama O Salvador e a Serpente, que é um livro que explora bem o simbolismo e faz um estudo muito aprofundado da queda e da existência no Éden. Ele explica o significado desta frase, a terça parte, e diz: é comum ouvir os santos dos últimos dias dizer que 1/3 das hostes do céu seguiu Lúcifer após a sua rebelião no mundo pré-mortal. No entanto, a linguagem das Escrituras não é 1/3, mas uma terça parte. Na antiguidade, o conceito de uma terça parte era um símbolo que implicava poder ou influência limitados. Sugeria que limites haviam sido estabelecidos e que Deus estava em controlo. Quando esse símbolo é utilizado para um indivíduo ou evento específico, a sugestão é que ele tem um grau limitado de poder ou influência. A distinção entre 1/3 e uma terça parte até pode parecer subtil, mas é importante. A fração 1/3 implica 33%. A frase terça parte implica um segmento numericamente indeterminado da população que se posiciona como um símbolo pelo facto de que o poder de Satanás sobre os espíritos pré-mortais era limitado. Assim, a numerologia desta passagem implica que não temos conhecimento da fração ou percentagem dos filhos do Pai que seguiram o adversário. Tudo o que sabemos é que Satanás teve uma influência limitada sobre os que estavam na presença de Deus. E ele não tem poder sobre aqueles que, pela sua retidão pessoal, o prendem. Reparem que todas as vezes que se fala acerca dos espíritos que decidiram seguir a Satanás porque que ele conseguiu influenciar, não diz que foram 1/3, mas diz sim que foram a terça parte. Portanto, nós não sabemos qual foi o número correto de seres, de filhos dos nossos irmãos que Satanás conseguiu enganar e desencaminhar. Aquilo que sabemos é que ele teve uma influência limitada sobre alguns, número indeterminado, e que os conseguiu persuadir a seguirem. Como é que eles deverão estar a sentir agora? Eu diria que ainda esperançosos. Ainda que antes da segunda vinda de Jesus Cristo vamos viver tempos muito difíceis, que os sinais da segunda vinda nos possam parecer assustadores até, mesmo para nós, os santos dos últimos dias. Existe esperança, existe a capacidade que temos de ter esperança em Jesus Cristo, na sua expiação e nas bênçãos que dele advêm. A Isabel preparou uma breve citação do Elder Uchtdorf que ilustra um pouco esta esperança que podemos sentir. Ele diz: se alguma vez se sentirem tentados a ficar desanimados ou a perder a fé, lembrem-se daqueles santos valorosos que permaneceram fiéis em Kirtland. Aguentem um pouco mais. Vocês conseguem. Vocês fazem parte de uma geração especial. Foram preparados e preservados para viver nesta época importante da existência do nosso belo planeta Terra. Vocês têm uma herança celestial e, portanto, têm todos os talentos necessários para fazer de sua vida uma história de sucesso eterno. O Senhor os abençoou com um testemunho da verdade. Vocês sentiram sua influência e testemunharam seu poder. E se continuarem a buscá-lo, ele continuará a conceder-lhes experiências sagradas. Com esses e outros dons espirituais, vocês conseguirão não apenas mudar a própria vida para melhor, mas também abençoar seu lar, sua ala ou seu ramo, sua comunidade, sua cidade, seu estado e sua nação com suas virtudes. Pode às vezes parecer difícil, mas aguentem um pouco, porque as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam e esperam dele. Boa mensagem para concluir o nosso episódio. Agradecemos a vossa presença mais uma vez e o estarem connosco todas as semanas. Eu, por mim, me despeço, deixando-vos o pedido que, mais uma vez, se não subscreveram ainda ao canal, que o façam e que partilhem estes nossos episódios e este nosso esforço com os vossos contactos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada, Isabel, pela tua presença. Foi muito bom ter aqui o teu espírito tão doce e até para a semana. Muito obrigada pelo vosso convite e adorei estar com vocês.